Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Salmo 17, versículo 50, Salmo 21, versículo 23. O anúncio da mensagem divina por vezes encontra consideráveis obstáculos que o evangelizador se esforça por superar. Portanto, glorifiquemos o Senhor do céu e da terra com nossos dons e com todos os meios à nossa disposição. Façamos nosso momento de alegria, nesse momento, façamos nosso ato de amor a Deus. Por que devemos fazer o ato de amor a Deus? Devemos fazer o ato de amor a Deus justamente para fazer Deus ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Vamos fazer Deus fazer parte da nossa vida, do nosso coração, do nosso pensamento, dos nossos atos. E assim venceremos todas as adversidades. Não nos deixemos levar pelas ocasiões do pecado. Deus quer fazer morada em nós. Deus quer tornar-se plenamente Ele realizado na nossa vida. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração, sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, façamos o nosso ato de contrição. E façamos em nós também um exame de consciência em que temos errado, em que consiste o nosso ato de pecar em relação a Deus, no sentido de, primeiramente, perdoar aqueles que nos ofendem, de não blasfemar contra Deus diante das dificuldades, de não jurar o santo nome de Deus em vão, passar nossa vida sem rezar, ou rezar de forma distraída, inadequada, desconfiar do amor de Deus em algum momento de nossas vidas. Tudo isso nos faz pecar. Façamos diante de Deus a nossa confissão, confiando no seu amor, que Ele nos dará o seu perdão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, seu nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15.22 ao capítulo 18, versículo 1.
Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que às apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reze comigo. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Reze comigo. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos bendizei-o, e vós, príncipes, e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Reze comigo. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Reze comigo. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.
Ele exaltou seu povo eleito e empoderiu. Ele é um motivo de louvor para os seus santos, é um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Reze comigo. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Rogarei ao meu Pai e ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão. Na primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15, pulando aí até o capítulo 18, versículo 1, a gente vai ver que depois das provações vivenciadas em Filipos, Tessalônica e Bereia, Paulo vai chegar até Atenas, bem no coração da Grécia. Atenas vivia uma falsa religiosidade, no primado de sua cultura, justamente, e Paulo vai se impactar ao ver a cidade cheia de ídolos. Atos 17, 16. Esse impacto com o paganismo, no entanto, em vez de fazê-lo desanimar, ao contrário, vai impulsionar Paulo a criar uma ponte, um elo de diálogo com aquela cultura, com aquela religiosidade. Quão importante o diálogo, quão importante olhar com respeito pela cultura e pela religiosidade alheia, não é verdade? Paulo não desprezou a cidade de Atenas porque vivia no paganismo, e isso nos faz também questionar nossa maneira de olhar em direção ao outro, a religiosidade do outro, como tem olhado a fé alheia, tenho respeitado, ou olho com indiferença e com desprezo? Paulo escolhe o olhar de respeito para com o mundo pagão. Por isso, ele fez muitos se converterem. Paulo vai tomar como inspiração o altar da cidade dedicado a um Deus desconhecido. Atos 17, 23. Havia um altar escrito ao Deus desconhecido, e Paulo vai aproveitar ali para proclamar o Deus vivo entre todos. Paulo vai proclamar o Deus herdeiro que não se esconde daqueles que o procuram com um coração sincero. Paulo vai aproveitar para falar, dizendo: aquele que, sem conhecê-lo, vocês adoram, eu o anuncio. Atos 17, 23. Paulo vai revelar a identidade do único Deus verdadeiro, o Deus da criação, o Deus
que se revelou desde os tempos antigos, conforme anunciado pelos profetas, Paulo vai revelar o plano redentor de Deus de resgatar a humanidade, o plano escatológico também do julgamento. Paulo vai explicar que o Criador não se esconde, ele se deixa encontrar. Por que adorar então um Deus desconhecido? Deus não é desconhecido, ele se deixa conhecer. De pé no meio do Areópago, Paulo vai dizer: homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Paulo vai até admirar os atenienses, admirar a religiosidade deles. De fato, na dimensão religiosa, eles tinham uma religiosidade admirável. Imagina, Paulo pensou, imagina se essa religiosidade fosse para o Deus verdadeiro. Era isso que Paulo desejava. Tenhamos cuidado para também não sermos homens de religiosidade, mas sem compromisso com a fé e com a verdade, que assumamos um modo diferente dos atenienses também de vivenciar nossa fé. Porque eles levaram para um Deus desconhecido aquilo que era para ser a um Deus conhecido. Levantaram um altar. E eu? Pratico uma fé compromissada com o Evangelho? Ou pratico uma religiosidade sem fundamento, sem compromisso? Fé implica compromisso. Mais que qualquer religiosidade, mais do que qualquer devoção, fé implica adesão ao projeto de Deus. Deus não levará em conta os tempos da ignorância, falou Paulo no versículo 30. Mas ele quer agora o tempo do arrependimento e da conversão. Duas palavras aqui que justamente sintetiza o que Paulo queria dos atenienses e do que ele quer de nós também. Arrependimento e conversão. Basta de religiosidade sem fundamento, religiosidade que faz a gente permanecer no erro, religiosidade que faz muitas vezes nós imitarmos até os pagãos e permanecer como os pecadores e não se identifica como cristãos. Deus irá julgar o mundo com justiça, como disse Paulo. Por meio de Jesus ressuscitado dos mortos, aí ele estava justamente mostrando o lado escatológico do tema da ressurreição dos mortos, do julgamento, quando eles vão caçoar de Paulo e dizer: nós te ouviremos falar disso em outra hora, em outra ocasião. Os atenienses perderam a oportunidade, se afastaram do reino por desacreditar no anúncio da ressurreição. Afastaram-se das palavras de Paulo e perderam a oportunidade da ressurreição. Não percamos a oportunidade da ressurreição, ouvindo e praticando justamente a fé verdadeira, baseada justamente na verdade e não na religiosidade. Paulo então saiu do meio deles, mas aí cita que alguns deles abraçaram a fé, entre eles Dionísio e Dâmaris, e outros com eles. E Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí estava a manifestação do reino de Deus, como se dá quando alguns, acreditando na ressurreição, abraçam Cristo, esperando esse dia da ressurreição, e outros que, não acreditando, se afastam e perdem a oportunidade de justamente receberem a vitória do reino de Deus. No Salmo 148, o salmista faz o convite a toda a criação para que louve ao Senhor. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o anjos seus, louvai-o legiões celestiais. Esse é o Deus conhecido que louvamos, diferente do Deus desconhecido dos atenienses. Este é o Deus que Paulo anunciava. E nós
por isso cantamos, nós por isso louvamos. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. É o Deus que nós conhecemos. E o Evangelho de João 16, 12 a 15, Jesus vai prometer enviar aos seus discípulos o Espírito do Paráclito, e com a finalidade de clarear suas ideias e compreensões. Mas Jesus Cristo diz: quando, porém, vier o Paráclito da verdade, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Receber o Espírito da verdade significa assumir o Evangelho na sua essência, não ter uma religiosidade sem aprofundamento, como a dos atenienses, mas baseado nesta verdade que Cristo anunciou. Estar com Jesus é seguir seus passos e exige compromisso. Compromisso com a verdade, compromisso com o próximo, compromisso com o serviço, compromisso de obediência a Deus. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, vai assegurar justamente que nós possamos dar continuidade ao projeto do Pai, revelado em Jesus Cristo. O Espírito da verdade é um com o Pai, é um com o Filho, é uma unidade. É a Santíssima Trindade. Que o Espírito nos ajude a nos mantermos fiéis a Jesus. Ó Jesus, Divino Mestre, hoje nos promete enviar o Paráclito, o Espírito da verdade, que nos ajudará a compreender Tua palavra e assumir Teu projeto em nós. Dai-nos Teu Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do Teu amor e de Tua bondade. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar aqui os salmos, os hinos, os cânticos preparadíssimos para você só iniciar e terminar louvando a Deus, bendizendo esse santo Deus, bendizendo o Deus que nós conhecemos, diferente dos atenienses que prestavam altares, levantavam altares para os deuses desconhecidos. Vamos adorar o Deus que nós conhecemos, que é um só, o nosso Deus Criador. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.